Fala aí galera, tudo bom com vocês? Professor Matheus aqui. Hoje veremos Física 1, módulo 13, que é o módulo de lançamento horizontal. E aí, como é uma matéria nova, vou separar a aula em duas partes. Primeira parte eu vou fazer um resumo com vocês da matéria, falar um pouquinho aqui da construção das fórmulas, como é que funciona o conceito aqui do lançamento. E depois, na segunda parte, a gente faz umas questões conceituais aqui do nosso módulo, beleza? Vou cortar aqui e já volto para explicar a matéria. Vamos lá. E aí galera, começando aqui, antes de começar o nosso módulo 13, vou ter aqui só uma rápida revisão para a gente lembrar de duas coisas muito importantes para cá, por sinal, Queda livre, que vocês já viram já, e MRU, que se não me engano foi a segunda matéria que vocês viram no ano, velocidade média e depois MRU, Vai ter que usar aqui porque é importante lembrar das fórmulas, tá? Queda livre é aquela situação onde o corpo cai sozinho, você só solta ele cai livremente, por isso queda livre. E MRU é aquela situação onde o corpo tem velocidade constante, tranquilo? As equações são h gt2 sobre 2, que é da altura, gravidade, tempo ao quadrado. Essa aqui é para gente achar a altura da queda, ou o tempo através da altura, tanto faz. E essa aqui é para descobrir a velocidade que o corpo vai ter durante a queda. E essa fórmula aqui é aquela antigaça do V, delta S, delta T, só que eu botei distância e tempo, como se fosse a mesma coisa. Tranquilo? Só quero que você grave isso aqui porque a gente vai usar daqui a pouquinho essa ideia. E aí vamos aqui para o lançamento horizontal, tá? O que é o lançamento horizontal? A gente já viu um tipo de lançamento, que é o lançamento vertical, que é quando você pega o objeto e joga ele para cima, só que somente na direção vertical mesmo. Ou você pode até jogar ele para baixo, desde que seja em linha reta para cima ou linha reta para baixo. O horizontal, a ideia é que você lance o objeto na linha horizontal. Então, vou pegar um objeto e jogar justamente ele sem ângulo nenhum, nem para cima, nem para baixo. Vou jogar ele retinho para frente. Aí eu botei aqui um desenho, seria tipo um estilingue que eu estou puxando aqui. Estou puxando o estilinguezinho e estou soltando a pedrinha. A intenção é que ela vai em linha reta. Obviamente que não vai acontecer isso porque a gente já sabe que existe a tal da gravidade. E aí durante esse movimento de ir para frente, ela vai para frente e vai caindo. Ela não é tipo papaléguas que sai correndo, depois cai. Ela faz as duas coisas. E o movimento que a gente vê ela fazendo na nossa leitura visual, digamos assim, é um desenho de uma parábola. Ela vai descendo, ao mesmo tempo que ela vai para frente. Ok, tudo bem, beleza. A grande questão é, para a física, estudar movimentos que fazem parábolas é meio complicado. E aí o Galileu introduziu uma ideia muito boa para a época, que ele chama de independência de movimentos. Ele consegue calcular, ou então analisar, digamos assim, movimentos um de cada vez. Ele consegue analisar o movimento na horizontal e consegue analisar o movimento na vertical. E é o que ele faz aqui. Ele sabe que isso aqui é uma parábola, mas ele sabe que ao mesmo tempo que o objeto vai para frente, ele cai. Então ele separa de duas formas. Primeiro, ele sabe que no início, o movimento aqui, assim que a pedrinha que eu estou lançando sai do estilingue, ela tem velocidade. Vou botar aqui, velocidade inicial, pronto. E aí, essa velocidade aqui é somente na horizontal, Vou botar aqui, horizontal. O que acontece depois é que, ao longo do movimento, como existe a ação da gravidade, afinal de contas, isso aqui acontece no planeta Terra, a gravidade está lá para baixo, o que acontece é que a bolinha, além de ir para frente, já falei isso algumas vezes, mas eu vou repetir, além de ir para frente, ela vai ir para baixo. Então vai aparecer uma outra velocidade aqui. Ele já tem a velocidade, laranjinha, que eu botei VO ali, mas além do VO aparece o tal do V, eu botei aqui, vou botar como a gente coloca geralmente, a gente bota VY, para dizer que é a velocidade na vertical. Lembrando que a gente pega esse X e esse Y aí, tudo daquele plano cartesiano. Tem a matemática que é Y em pé, X deitado, você botava lá os pontinhos, fazia retinho e tal. Esse X e esse Y vem de lá. Tranquilo? O que ele percebeu é que assim, ao longo do movimento, o V0 aqui não se alterava. Esse rapaz aqui, os laranja, ele mantinha o mesmo valor, que é o valor inicial que ele tinha lá quando eu soltei ele do estilingue. E enquanto o VY, cada vez mais ele aumentava, porque a gravidade sempre estava ali atuando sobre ele. E aí, vou fazer aqui o último desenho, mesmo esquema, percebe que eu estou cada vez mais aumentando a setinha do VY, para indicar que o vetor está aumentando. E estou tentando manter, às vezes não consigo, mas estou tentando manter pelo menos o mesmo tamanho
da laranja para dizer que aqui é constante. E aí, por que eu falei para você, né, que era importante gravar isso aqui, queda livre e MRU? Porque, né, na parte da queda, na parte da vertical, o que está acontecendo aqui é literalmente um movimento de queda livre. Ele começa com velocidade, né, vertical 0, e aí a gravidade começa a atuar sobre ele e ele começa a adquirir velocidade enquanto cai. Então é uma queda livre olhando-se para a parte vertical. E olhando-se para a parte horizontal, deitadinho, o que acontece é, o cara começa com a velocidade, mantém. Se ele mantém a velocidade ao longo do movimento, é porque estamos falando de um movimento MRU, movimento retilíneo uniforme. Tranquilo? E aí, né, só para completar aqui nossa ideia, lembra que esse desenho pode ser completado com dois caras. Eu posso tentar descobrir qual é a distância que a minha bolinha caiu, né, de quando eu lancei até onde ela caiu no chão. Quanto que ela andou na parte horizontal, a gente chama de D de distância. Só que nessa matéria especial a gente muda o nome, tá? Nessa matéria especialmente a gente chama de alcance. Então a gente, em vez de botar D, a gente bota um Azinho aqui, ó, alcance. E a gente até reescreve essa fórmula. A gente passa o V, né, e o T para o mesmo lado. Pega o T e joga para lá. A gente vai escrever nessa matéria especial que alcance é a velocidade vezes o tempo. Então, só passar para lá o tempo. É a mesma fórmula, só que a gente dá uma mexidinha, né? E aí, é claro, né, a gente também pode calcular a altura. Beleza? Foi. Então, as questões que, né, a gente vai ver sobre isso aí, elas basicamente vão te perguntar ou altura ou alcance. De vez em quando também pode perguntar a velocidade que o rapaz vai ter. Aí depende, se ele está falando de horizontal ou de vertical. Vou até botar aqui que eu não botei, ó, já que a gente está falando já que isso aqui é a parte horizontal, custa nada botar aqui, né? Isso aqui é a parte vertical. E aí essa velocidade aqui, ó, bota aí, ó, VY, tá? E aqui pode botar, ó, V0x, que é a primeira que a gente tem. Então, só para lembrar, MRU, já vai lembrar que a primeira velocidade que ele te der ali vai ser a do horizontal. Pode vir para cá direto. E a parte do vertical você vai ter que calcular a partir do tempo. Só um OBS, né, final aqui, qual seria a ideia desse movimento aqui? A gente não faz, né, a gente calcula velocidades diferentes. Mas quando a gente enxerga, a gente não vê o objeto indo para frente e depois caindo. A gente vê ele descendo numa diagonal, ele vai descendo para baixo. E aí, também descer para cima não dá, mas ele vai descendo aqui, ó, com esta velocidade que eu botei de roxo aqui. Essa velocidade seria a velocidade resultante, porque se na verdade essa velocidade que a gente vê ele caindo, né, é a soma da velocidade vertical com a soma da velocidade horizontal. E essa soma aqui já foi o seguinte: se tiver uma questão que pergunte para você qual é a velocidade resultante, às vezes eu boto até qual é a velocidade real, não é que não seja de mentira, mas eles usam esse VR aqui como se fosse real. Mas enfim, velocidade resultante, né, que seria a soma das duas, você vai somar elas como se fosse o Pitágoras, tá? Vou botar aqui, ó. Velocidade resultante, que é essa de rostinho aqui, acaba sendo a soma das duas ao quadrado. Beleza? Isso aqui, ó, dificilmente vai aparecer nas questões, mas é claro, se aparecer, já sabemos fazer. Beleza? Esse é um OBS importante pra gente. E o outro OBS, que eu acho que até é o mais fundamental, vou botar aqui o OBS 2, é o seguinte: o tempo, quando você calcula o tempo, se você reparar aí, todas as fórmulas que a gente está trabalhando aqui, de queda livre, ou de MRU, todas têm T de tempo, né? E aí o OBS final que eu quero deixar para vocês é que assim, esses tempos, todos eles são os mesmos tempos, tá? Do tipo, se eu calculo que a pedrinha demora 2 segundos para cair, tipo, na parte vertical que eu digo, né? Calculei no movimento vertical que ela faz. Demora 2 segundos para cair. Se ela demora 2 para cair, ela também tem que demorar 2 para chegar até aqui, para percorrer a distância na horizontal. Afinal de contas, é um movimento só. O tempo que ela demora para ir para frente tem que ser o mesmo que ela demora para descer. E vice-versa, né? Então tem que anotar isso aqui, é muito importante. Vou botar aqui, o tempo é o mesmo.
afinal de contas é um movimento só, né? Em ambas direções. E isso aqui, cara, é o grande mistério, né? Ambas direções. É o grande mistério dessa matéria. Com essa informação, você basicamente faz qualquer questão. Sabendo que o tempo é o mesmo, o que ele vai fazer com você? Ou ele vai te dar a altura e pedir o alcance. Ou seja, com a altura eu acho o tempo, com o tempo eu acho o alcance. Ou vice-versa. Ele vai te dar o alcance, aí com o alcance eu acho o tempo, com o tempo eu acho a altura. Tranquilo? As questões que a gente vai fazer são basicamente isso. Claro que, né, além da parte do cálculo, também vai ter a parte da teoria. E a gente bate algumas questões aqui. Durante as questões a gente fala sobre isso também. Tranquilo? Vou cortar aqui, a gente começa já a fazer uns exercíciozinhos bons aí. Vamos lá. Vamos então, galera, vamos começar aqui, ó. Questão número 1 e número 2. Elas são interligadas pelo mesmo texto. Então vamos ler o texto aqui. Eu já peguei aqui minhas informações, a tabelinha para agilizar, mas né, vamos ler que é importante. 3 bolas X, Y e Z são lançadas da borda de uma mesa com velocidades iniciais paralelas ao solo e mesma direção e sentido. Ou seja, elas estão numa mesma mesa, entendeu? Desenhar ali. Isso é muito importante porque assim, se elas estão na mesma mesa, elas vão ter, todas as três, a mesma altura de queda, tá? Isso é muito importante pra gente aqui. E elas estão no mesmo sentido, então assim, todas vão pra frente, que seja. E a tabela abaixo mostra as magnitudes, que são os valores, né, das massas e das velocidades iniciais das bolas. Eu botei aqui, ó, tabelinha pra vocês como tá ali. X, Y, Z, 5, 5, 10, 20, 10 e 8, tá? E aí, na primeira pergunta que a gente faz, relação entre os tempos de queda, Tx, Ty e Tz. O tempo que cada bolinha demora para cair. E aí, deixa eu só bater um papo com vocês, antes de começar aqui a fazer a questão em si. Lembra o seguinte, falei com vocês agora, a velocidade inicial é essa velocidade que elas vão ter aqui enquanto estão ainda em cima da nossa querida mesa, tá? E aí cada um tem um valor diferente. A maior delas é a da X que eu botei de preto ali. Só que isso aqui, por enquanto, não interfere no número 1, porque isso aqui é tudo na parte horizontal, tá? E a queda, o tempo de queda, é na parte vertical. Então esquece isso aqui. Por enquanto não tem nada a ver com a velocidade inicial. Vamos então para o tempo de queda. Tem uma história lá na queda livre, que foi que o Galileu por muito tempo, né, buscou, né, fazer experiências e tal para tentar descobrir alguma coisa. Ele pensou numa teoria, depois descobriu que estava correto, que era de que os corpos, né, se não houvesse atrito com ar e tal, eles cairiam ao mesmo tempo, independente da massa. E aí tu tem que gravar isso porque, olha só, esses três caras aqui, X, Y, Z, eles vão cair numa mesma altura. Se eles caem numa mesma altura e a ideia do Galileu funciona, não importa pra gente um ser mais pesado que o outro. Qual é a ideia da questão para te enganar? Você vê lá, X e Y têm massas iguais. O Z é um pouco mais pesado, tem 10 gramas. Aí tá, mais pesado, né? Vai cair, obviamente, mais rápido que o mais leve. Pelo amor de Deus, Galileu vai se matar lá. Galileu dizia que, inclusive, né, foi ele que pensou nessa parte aqui do movimento, não faça isso. O Galileu dizia que, independente da massa dos corpos, se eles estivessem numa mesma altura, né, eles cairiam em queda livre, porque na parte vertical é queda livre, eles cairiam com o mesmo tempo. Então, pra gente aqui, o tempo de queda de Tx, Ty e Tz tem que ser iguais. Então, eles vão ter o mesmo tempo de queda. E aí, essa opção é a opção, vamos ver aqui rapidão, é a opção letra D, beleza? Porque esquece esse negócio de massa, aqui todo mundo cai ao mesmo tempo. Então, letra D. Então, número 1 foi feito só de olhar, lembrar de como funciona a queda livre. Tá, aí a questão número 2, vamos ler aqui, né? Que eu não li. A questão número 2 ele fala o seguinte: com relação aos alcances horizontais. Aí tu lembra que eu acabei de apagar a formulinha aqui? Mas alcance, aí sim, tem a ver com a velocidade do x, né? Que a gente chama de V0x vezes t. A velocidade horizontal, ou seja, a velocidade que a bolinha sai da mesa, ou do estilingue, no caso do exemplo anterior, né? Mas da mesa. E aí sim, tem relação com maior e menor. Basta a gente olhar as velocidades, porque qual é a história aqui? É uma coisa proporcional. Se eu aumento
a velocidade, quanto maior for a velocidade, maior será o alcance. E aí eu tenho vários valores diferentes aqui, 20, 10 e 8. Inclusive está até na ordem já, né? Porque o 20 vai ser o maior de todos, o 8 vai ser o menor de todos e o 10 está no meio do caminho ali, vou botar um tracinho assim. Que dá para perceber, né, que o V do X, da bolinha X, vai ser maior. Tranquilo? Então basta a gente botar isso aqui para as respostas, né? Quem tiver a maior velocidade vai ter o maior alcance. E aí vou botar aqui, ó, o alcance do X ele vai ser maior do que o alcance do Y, que vai ser maior que o alcance do Z, tá? O alcance do A maior, lembra que o maior é a boquinha de jacaré comendo, tá? Maior é o X, maior é o Y e o último é o Z. Aí se tu for olhar aí, não tem essa resposta aqui, porque ele botou ao contrário, ele botou de trás para frente, ele botou em ordem que começa com AZ. Então o AZ, então vamos botar ao contrário, o alcance do Z é o menor que o alcance do Y, que é menor que o alcance do X. As duas coisas estão certas, tá? Só que ele quer que a gente escreva de trás para frente. Beleza. Então vamos lá. AZ, AY, AX. Tem ali, ó. AZ, Y e X é a letra C. Então marca aí. Número 2, letra C. Molezinha. Isso aqui é basicamente teoria da matéria. E assim, a teoria se resume isso aqui mesmo, porque a parte de queda livre vocês já viram, né? Então ele só vai relembrar a parte de que o corpo cai independente da massa. E a parte do alcance é mais uma relação de proporção, né? Se você aumenta um, aumenta o outro. Então, foi também. Beleza? Vamos fazer mais uma então, vamos para a próxima aí. Inclusive é o número 3 mesmo da UERJ. Galera, questão número 3 também da UERJ, ó. Vamos ler juntos aqui e tentar entender o que ele está pedindo. Um avião em trajetória retilínea paralela à superfície horizontal do solo sobrevoa uma região com velocidade constante igual a 360 km por hora. Desenhei aqui, né, os esboços de um avião, né, finge que é um avião, e aí eu botei aqui, ó, a velocidade dele 360 km por hora. Tranquilo. Aí ele fala o seguinte: 3 pequenas caixas são largadas com velocidade inicial nula. Então ele só vai largar mesmo, ele já está andando e ele vai soltar 3 caixinhas aqui, 1, 2 e 3. Já estou botando ele para frente, mas 3 caixinhas. De compartimento do base do avião. Há intervalos regulares iguais a 1 segundo. Então assim, ele solta a primeira, passa 1 segundo, solta a segunda, passa mais 1 segundo, solta a terceira. A diferença de tempo entre elas, cada vez que ele solta, aqui é 1 segundinho de tempo. 1 segundo. E aqui de novo um intervalozinho de 1 segundo. Tranquilo? Então é bom a gente anotar também essas informações. Desprezando-se os efeitos do ar, que aí é a parte mais importante, porque senão nada funciona, a nossa cálculo não vai funcionar. Desprezando o efeito do ar, no movimento da queda das caixas, determine as distâncias entre os respectivos pontos de impacto das caixas no solo. O que é isso que está falando, né? Ele está dizendo o seguinte: essas caixas vão cair, obviamente. Né? Ele vai soltar do avião e elas vão fazer este movimento bonitinho aqui de parábola. Né? Vai cair uma, vai cair a outra e vai cair também a última aqui. O que ele quer saber é qual vai ser quando chegar no solo. Deixa eu botar aqui no chão, né? Ficar mais tranquilo de ver. Ele quer saber qual vai ser a distância entre elas lá embaixo. Porque quando uma cai, vai ter uma distância aqui e aqui vai ter uma outra distância. O que ele queria saber são os valores dessa distância, né, entre elas. Cara, não tem muito mistério, juro pra você. A única coisa que tem que fazer aqui de conta é lembrar, vou botar aqui a bolinha, né? Bonitinho. É lembrar aquele negócio de unidade de medida, né? Porque a gente tem que mexer sempre com as unidades equivalentes. E aqui está 1 segundo, e aqui está em km por hora, e aí está meio ruim de fazer. Basta, é claro, dividir por 3,6 para que a gente possa acertar essa unidade medida de forma correta. 360 por 3,6 acaba dando 100 metros por segundo. E aí agora que vem a maldade no coração. Olha só, aquela fórmula é alcance igual a velocidade em x, né, que no caso é 100, porque essa velocidade aqui que o avião está andando,
é justamente a velocidade horizontal, então esse cara aqui é o x, beleza? Então, alcance velocidade em x vezes o tempo. E aí tu vai ter que concordar comigo com algumas coisas aqui, ó. Por exemplo, o avião ele fala que se move em relação ao solo de forma paralela. Então, ao longo da queda dos três objetos, a altura permanece a mesma. Então, os três vão ter o mesmo tempo de queda. Tá? Então, o t para eles vai ser o mesmo. O tempo dessa primeira bolinha, dessa segunda bolinha e da terceira vão ser os mesmos porque elas caem numa mesma altura e o ar não atrapalha e tal, beleza. Por que eu estou falando isso? Porque se o tempo aqui é igual, e vou dar o símbolozinho de igual, tá? Se o tempo aqui é igual e a velocidade com que elas saem do avião, né? Que o avião sempre se move com 100, também é igual, é porque o alcance delas vai ser igual também. Então assim, elas vão cair numa distância igualzinha uma da outra, porque elas estão andando iguais. Agora, a gente sabe que esses dois então são iguais, né? Pela essa ideia de que vão cair ao mesmo tempo, com o mesmo tempo na verdade. Então isso aqui já é ponto batido pra gente. As distâncias que ela vai cair, esse D e esse D, são iguais. O lance agora é descobrir quanto que vale este D. E aí é uma coisa muito simples, porque olha só, a velocidade com que ele anda é 100 metros por segundo, né? Então ele anda 100 metros em 1 segundo. E aí, olha que coincidência, não? O cara falou no texto que uma caixa, né, para outra demora 1 segundo. Então se demora 1 segundo, daqui para cá passou-se 1 segundo, então 100 metros. Daqui para cá, o tempo de uma queda para outra é 1 segundo. Então, pô, molezinho, 100 metros. E era só isso, era só determinar a distância entre as nossas queridas bolinhas, né, caixinhas que caíam do avião. A grande questão é só se ligar que, de uma mesma altura, elas vão ter o mesmo tempo de queda, a diferença vai ser só no alcance. E aí, se a nossa velocidade, né, a cada 1 segundo, 100 metros, 1 segundo aqui, 100 metros aqui, 1 segundo aqui, 100 metros aqui. Se fossem 2 segundos, de 2 em 2, 200 metros, 200 metros, 3 segundos, 300 e por aí vai. Só para garantir, eu acho que não tem múltipla escolha, né? Que eu sempre esqueço. Eu acabo fazendo a questão e esqueço se tem múltipla escolha. Não, tem não. Eu só queria saber qual é a distância entre os respectivos pontos de impacto. Tá aí. Entre cada um, né? 100 metros. Beleza? Vamos fazer mais uma para a gente treinar mais de conta também? Usar a fórmula em si? Vamos fazer mais uma aqui, fazer o número 7. Vamos lá. Galera, número 7 do conceitual da UFG, vamos ler aqui junto, já peguei algumas coisas importantes, mas vamos ler para a gente tentar entender a pergunta que ele vai fazer para a gente. Uma esfera rola sobre uma mesa horizontal. Abandona essa mesa com velocidade igual a V0. Então eu botei aqui, ó. V0 não sei quem é uma letra que ele falou. E toca o solo após 1 segundo. Então eu botei aqui, ó, tempo de 1 segundo, beleza. Sabendo que a distância horizontal percorrida pela bola é igual à altura. Eu anotei isso que é importante, distância horizontal é igual à altura. Tá? Ele pergunta pra gente qual é a velocidade V0, considerando que G vale 10. Então, beleza. Anotamos tudo que tinha de importante para fazer. E agora a gente vai olhar para a questão e olhar para a cara dela para fazer o quê? Né? Brincadeira. A gente tem uma informação importante que ele fala assim, distância horizontal é igual à altura. Cara, a distância horizontal é o nome bonitinho, então o que a gente conhece como alcance. Tá? Então ele diz que o alcance, distância horizontal, tem o mesmo valor da altura. Mas né? E aí, o que eu faço com isso? Cara, dá pra fazer um negócio muito interessante porque a gente conhece a fórmula de cada uma delas. A gente conhece, por exemplo, a fórmula da altura, que é... Opa, a altura é com H, né? A altura que é gt ao quadrado por 2. A gente conhece essa fórmula aqui da queda livre. E a gente conhece também, né, acabou de ser apresentado, mas já está conhecendo, a do alcance, que é V0 vezes T. Lembrando que V0 é a velocidade horizontal, tal, que é essa aqui que a gente quer saber. Quando ele fala que um é igual ao outro, eu posso literalmente igualar isso a isso, porque H igual a A. Ó, vou botar aqui no cantinho. H igual a altura igual ao alcance, né? Vice-versa. Então vou botar aqui, ó, V0 vezes T é igual a gravidade, T
tempo ao quadrado por 2. Tcharam, feito. E aí, melhor parte que tem. O tempo, né, vale 1, né? Deixa eu botar aqui o valor logo. V0 vezes 1 igual a 10, gravidade, 1 ao quadrado. Esses 1s aí, cara, não vai mudar nada na sua vida, né? Porque V0 vezes 1 é V0. 1 ao quadrado é 1. Porque vezes 10, também dá 10. E aí, a tua conta final vai ser dividir 10 por 2. Rapidíssimo assim. 10 por 2, dividindo por aí, né? Que dá 5. Então, a velocidade inicial desse movimento, 5 metros por segundo. Tranquilo? Vamos só confirmar aqui a nossa resposta. Se é que tem alguma afirmação que diga que tem 5. Espero que sim, para não ficar feio para mim. Tem sim, ó, letra D. Então a resposta dessa questão aí, letra D, 5 metros por segundo. Fácil também de fazer, né? Sem muito mistério. Questão tranquilinha. É aquilo, questão de cálculo, gente, não se apavore. Alguma hora, nessa matéria especialmente, as contas são pequenas. Então alguma hora que você leu o enunciado, vai ter alguma dica, tipo essa, que vai facilitar muito a sua vida. Tranquilo? Vamos fazer mais uma então. Fazer aqui, ó. Eu botei fora de ordem. Vamos fazer a número 5 da Unesp. Tem um desenho meio grande aí. Vamos fazer essa pra gente terminar por hoje? Pra gente descansar, tomar um suquinho depois? Vou apagar e a gente faz assim. Bom, então vamos terminar aqui, ó. Número 5. Uma pequena esfera é lançada horizontalmente do alto de um edifício com velocidade V0. Bom, a velocidade inicial V0, ela vai aparecer aqui, tá? É onde inicia esse movimento. A gente não tem esse valor. Possivelmente vai ter que achá-lo em algum momento. Aí ele fala o seguinte, a figura a seguir mostra a velocidade V' da esfera no ponto P da trajetória. Esse V' aí é esse Vzinho aqui, tá, de roxo. Eu vou até completar aqui, cadê? Meu roxinho tá aqui. É esse V' aqui. Tá? 10 segundos após o lançamento. Então assim, a bolinha não caiu no chão ainda. Ela está no meio do ar aqui caindo. E ele falou o seguinte, após o lançamento e a escala utilizada para representar esse vetor. É porque ele fala agora de escala utilizada para representar este vetor. Repara que aqui no cantinho do desenho, até eu botei mais ou menos na mesma posição, ele botou um 5 e um 5. Um 5 para o lado e um 5 para baixo. É porque, tá vendo, tem vários quadradinhos aí? Ele quer dizer que cada quadradinho desse, cada lado de um quadrado, vale 5, no caso 5 metros por segundo. Ele está meio que dando a velocidade para a gente pelo olhômetro. Você consegue analisar olhando aqui o número de quadrados. E eu já tinha contado, tá? Esses quadradinhos. Eu sabia aqui, se você for ver, do início da bolinha até a ponta final do velinho, na parte vertical tem 1, 2, 3 quadradinhos. Pode conferir aí. E na parte horizontal tem 2 quadradinhos, tá? Isso é importante porque isso aí, pelo que pareça, é a dica para achar a velocidade, tanto horizontal quanto vertical. Beleza? Aí ele fala lá embaixo, considere gravidade igual a 10 e despreze resistência oferecida pelo ar. Tem que fazer, né? Porque senão não funciona. Bom, determine a partir da figura o módulo de V0. Cara, o módulo de V0 vai ser muito simples de fazer. Por quê? Basta contar o número de quadradinhos e lembrar que V0 é a parte horizontal. Então assim, esse desenho aqui, ó, isso aqui é o V0. Que é o mesmo de lá de cima. E aí basta a gente contar o número de quadrados que tem. 1, 2. Então V0, cada um vale 5, né? Se tem 2 é porque vale 10. Pronto. Está feita a nossa conta, tipo, só isso. Tentar entender o que está escrito no problema, na figura. Tipo, a parte mais difícil da questão acho que é entender o que está acontecendo. Que a conta em si é até tranquilinha, né? Botou um 10 menorzinho aqui, ficou meio feio. E aí isso é letra A, tá? Vou botar aqui letra A pra gente. Letra A, 10 metros por segundo. Nossa velocidade x, tá? Vou botar V0x aqui. 10 metros por segundo. Letra B, ele vai perguntar já um instante em que a esfera passa pelo ponto P. Isso aí seria tentar dizer quanto tempo, né, demorou daqui para cá. Quanto tempo que passou nessa figura que ele tirou, nessa foto aí que ele colocou pra gente. Não é tão ruim de fazer também, tá? Só que aí tem aquele detalhe.
Com velocidade horizontal, a gente não consegue calcular muita coisa além de alcance, né? Que é V0x vezes t. E a gente não tem informação aqui de alcance, então não adianta usar essa parte da matéria. O que a gente pode tentar fazer é usar Vy, porque lembra que tem uma fórmula lá que é Vy igual a g vezes t. Se eu conseguisse descobrir Vy pela gravidade, né, que eu sei que vale 10 e tal, eu consigo descobrir o tempo que demora, ou o tempo que demorou, na verdade, né, para ele sair daqui até aqui. E cara, para achar Vy é muito fácil, porque assim, é a mesma ideia do V0. É só contar o quadradinho que tem ali. Lembra que são 3? Se são 3 e cada um desses quadradinhos vale 5, é porque 5 é 5, 5, 5, né? Vy vai dar 15. 15 metros por segundo. Então vou anotar aqui, ó. Meu Vy vai ser 15, gravidade 10, tempo, vou descobrir agora, passo ao outro lado, 15 divididos por 10. Para terminar, acaba dando 1,5. Que beleza, molezinha, facinho de fazer. O tempo que se decorreu, né, daqui até ali embaixo, o tempo foi de 1,5 segundos. Beleza? Tranquilinho? E aí só um OBS final, porque isso nem está na questão, tá? Teria como a gente calcular o vórtice V aqui. Ele não pediu para achar, tá? Mas caso ele pedisse, só um OBS totalmente fora da questão. Esse V aqui é aquele que eu vi com vocês, que é o V, que é o V real, que é o V resultante. Acidentes acontecem. Esse V aqui é aquele V real. Então eu vou botar aqui, ó, V linha, né? Seria o V, vou botar melhorzinho, resultante ao quadrado igual a V0x mais Vy ao quadrado. Não era, né, trabalho da gente fazer isso, mas já que estamos aqui, né, custa nada a gente fazer uma vez para ver como é que funciona. A gente teria que colocar V0 sendo 10, né, ao quadrado, e o Vy sendo 15, que a gente tinha feito aqui também, 15. E aí é só fazer aqui, dá 100, né? E 15 vezes 15, 225. Só somar, vai dar 325, isso aí. Obviamente que teria que tirar a raiz e tal, mas eu só vou mostrar como é que faria para descobrir esta raiz aqui. Essa velocidade aqui. Beleza? Não é o caso, mas se aparecer nas próximas questões que vocês forem fazer na apostila ou então na aula ao vivo, talvez apareça, mas só para dizer que é assim que você faz. Beleza? Então a gente fica por aqui. Até a próxima. Fique com Deus aí. Valeu!